Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando neste momento em viver um encontro com Maria Santíssima, em viver um encontro com Jesus Cristo, através das Escrituras, através da mensagem de Nossa Senhora e também pela nossa fé, pelo nosso momento de certeza que quando a gente entra em oração, Jesus está conosco. Ele habita em nós através do Espírito Santo que recebemos no batismo. Vamos então invocando a Trindade Santa no meio de nós para que podemos ter essa certeza de que Ele é que comanda as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, de nossos filhos, Senhor, apressai-nos, socorrei-nos. Vamos para a leitura do livro da 25ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, na página 418. Holanda, 8 de setembro de 1982, festa de Natividade de Maria. Será salva. Permanecei ao redor do berço da vossa Mãe Celeste, meus prediletos. Eu vos levarei a compreender o segredo da pequenez e da infância espiritual. Ensinar-vos-ei o percorrer o caminho da humildade e da confiança. Obter-vos-ei o dom da sabedoria do coração e da pureza. Grande alegria invade hoje os céus e a terra ao recordar o nascimento da vossa Mãe Celeste. Participai também vós nesta alegria interior e profunda. Hoje abençoo-vos a todos, vós que formai ao redor do meu berço uma coroa de flores perfumadas de amor, de pureza e de confiança. Viveis dias difíceis e tempestuosos. Os homens afastam-se cada vez mais de Deus, e os seus corações fecham-se ao gelo do egoísmo e do ódio. O mundo em que viveis tornou-se um deserto árido e frio. Mas sobre este vosso mundo abre-se o palpitar materno do meu coração imaculado, que bate de amor por todos e faz descer sempre sobre a terra um orvalho de graça e de misericórdia. Deste modo, posso abrir ao amor do coração de muitos dos meus filhos que se tornaram áridos. Será convosco que eu poderei levar ao cumprimento o desígnio de amor e de salvação que me foi confiado pela Santíssima Trindade. Vereis um novo nascimento desta pobre humanidade no seu retorno total ao Senhor da salvação. Encontra-te hoje a celebrar o cenáculo com os meus prediletos nesta terra, onde começou o grande desafio por parte do meu adversário. Vês aqui a igreja tão humilhada e ferida, enquanto um número imenso de meus pobres filhos se encontram perdidos e desorientados. Parece que Satanás canta agora a sua vitória, sobretudo nesta nação. Mas foi também daqui que eu comecei a minha ação irresistível. Para isso, sirvo-me de
todas as minhas crianças que me respondem sim. Com a pequenez vencerei o poder dos grandes. Com a humildade será derrotada a soberba. Com a docilidade será dominada toda a rebelião. Sentireis mais fortemente a minha presença. Salve Maria Santíssima, salve, salve. O Catecismo da Igreja, a gente vai ver no parágrafo 920 e o 921. Embora nem sempre professam publicamente os três conselhos evangélicos, os eremitas, por uma separação mais rígida no mundo, pelo silêncio da solidão, pela assídua oração e penitência, consagram a vida ao louvor de Deus e à salvação do mundo. Os eremitas mostram a cada um este aspecto interior do mistério da Igreja, que é a intimidade pessoal com Cristo, escondida aos olhos dos homens e vida ao eremitas. A vida do eremita é pregação silenciosa daquele ao qual entregou sua vida, pois é tudo para ele. É um chamado peculiar e encontrar no deserto, precisamente no combate espiritual, a glória do crucificado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Tende ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém te citar em injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, ande 2000. Dá a quem te pede e não te desvie daquele que te quer pedir emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora ela vai mostrando um caminho para nós, para que a gente possa viver a infância da fé. Como deve viver essa infância da fé? A gente vai vendo esse caminhar, esse objetivo de Nossa Senhora, para que a gente possa interagir na vida cristã. E essa vida cristã, ela vai sendo apoiada naquilo que é oferecido a cada um de nós. O desígnio de salvação. E o desígnio de salvação, ela vem através de nós. Deus, ele quis, né? Ele quis a nossa ajuda para a salvação da humanidade. Ele quis contar conosco. Ele quis que nós os ajudasse. Então, assim, a gente vai fazendo esse caminhar, essa reajuste na nossa vida com Maria Santíssima, e ela vai nos ensinando a viver dessa forma, a viver na humildade, que é na humildade que a gente vai vencendo todo o egoísmo, todo esse momento, esse eco da gente querer sempre estar no status, sempre querer mais e mais. Então Nossa Senhora vai mostrando que é através da humildade que a gente vai fazendo as nossas orações chegar até Deus. A gente vai se aproximar de Deus através da humildade. E depois a gente vai também sendo dócil ao Espírito Santo, deixando que ele vai nos conduzindo, né? E dessa forma,
o desígnio da salvação vai assim tendo esta abertura a muitas outras pessoas e se abre para muitas outras pessoas para que elas vejam o grande amor de Deus através da humanidade, daquele que aceitou a Deus, daquele que diz o sim a Nossa Senhora e viveu uma vida em graça, viveu uma vida buscando sempre estar ao lado do nosso Senhor e do nosso Deus. Assim, essas nossas obras não são obras nossas, mas sim a obra do próprio Deus para o desígnio da salvação de toda a humanidade. Nós precisamos afastar do nosso coração o ódio, o rancor, a raiva, né? E aí a gente vai colocando, deixando que o Espírito Santo vai colocando sempre o amor, a fraternidade, vai assim conduzindo nós a um caminhar diferente, a um caminhar pelo amor. Eu sei que é difícil, mas tudo é fácil através daquele que nos fortalece, o próprio Cristo Jesus, e Nossa Senhora vai dando sempre a ajuda, sempre uma mãozinha, digamos assim, para que a gente consiga alcançar essa graça. Eu era uma pessoa, antes de conhecer verdadeiramente a igreja, de conhecer verdadeiramente a Virgem Maria, eu era uma pessoa bastante rude, uma pessoa bastante complicada. E então Nossa Senhora, ela começou a modelar o meu coração. Eu comecei a ver as pessoas de uma forma diferente, a sentir, né, nelas assim uma forma de que o que ela poderia estar se passando naquele momento, através de tanta raiva ou de tanto ódio, né? Ou às vezes, como que eu posso dizer, Nossa Senhora, ela modelou tanto o meu coração que eu não tenho assim uma explicação. No decorrer do tempo, eu eu fui tentando compreender e até hoje é difícil eu falar sobre isso, de ter uma certeza, uma compreensão assim, eficácia, porque Nossa Senhora, ela trabalha muito bem. Ela vai fazendo com que a gente vai deixando todo esse ódio, esse rancor, raiva, ressentimento para aderir um amor, para aderir assim no outro o que a gente queria que acontecesse conosco, como se fosse a gente estivesse olhando para um espelho através do outro e nos visse, né? Assim, eu vou dizer o que aconteceu comigo. Eu fiz um negócio com um colega, né? E me alertaram que ele não era assim de palavras, mas enfim, eu acabei acreditando e confiando nele e as coisas foi assim de uma maneira em que ele usou dessa bondade minha, dessa confiança e fez algo que me feriu bastante. Então eu decidi a brigar com ele e a levar até as últimas consequências. Só que a minha briga, ela já não era mais briga assim corporal. Eu já não tinha mais desejo de briga corporal, mas uma briga na justiça. Uma briga onde que eu buscaria a justiça até as consequências, até mesmo um juiz, mesmo o tribunal, né? Levar até as últimas consequências. Não importa se eu estava errado ou se eu estaria certo, mas que a justiça pesaria sobre aquele que estiver certo ou errado. Então a minha briga era essa. Então eu saí decidido a brigar com ele, a levar ele até a justiça, mas eu precisava passar na casa dele primeiro. Eu precisava desabafar todo aquele ódio, todo aquele peso, toda aquela angústia que me atormentava. Mas não com a briga pessoal, mas só mesmo as brigas verbais. Cheguei até a casa dele, bati palma. Como ele não saiu, eu descarreguei todo o meu ódio, toda a minha fúria. Para minha grande surpresa,
sai da casa a mulher dele grávida já de 8 meses e aquela minha valentia caiu por terra. Eu, eu me senti muito mal, foi uma coisa muito. Foi um choque de realidade, como eu disse eh, em outra ocasião. Esse choque de realidade faz com que é como a gente enfiar um prego na tomada. E aquilo caiu tudo por terra. Eu comecei a ver naquela mulher ali uma, uma espécie de amor, uma espécie de fraternidade com o próximo. Me senti bastante mal. Pedi desculpa a ela, pedi perdão. Voltei para casa. Foi o trabalho de Nossa Senhora. O trabalho que ela começou a fazer na minha vida. Quando eu voltei para casa, eu comecei agora a pensar 2 vezes antes de falar. Eu comecei então a sentir primeiro a dor do outro, a sentir primeiro a angústia do outro e até mesmo esse jeito de querer passar o outro para trás. E aí de uma maneira que eu pudesse, né, assim, mostrar de uma certa forma de que a pessoa que quer passar o outro, a perna no outro, é ele que está sendo passado a perna. Ele que está sendo prejudicado. Porque a sua fama vai levando ele à própria ruína. Aí foi assim que eu demonstrei de uma forma diferente. Então, com o passar do tempo, eu voltei a conversar com ele, não toquei mais no assunto e ali tudo acabou. E eu botei uma pedra naquela situação e virei a página do livro. E quando eu comecei a orar, a fazer cenáculo pelaquela região, anos depois, eu passei na casa dele para celebrar o cenáculo. Outra ocasião é que um senhor também já chegou em casa. Esse já faz parte do Evangelho e a gente vai compreender depois o Evangelho. Ele chegou para brigar comigo, colocando até o dedo, apontando o dedo para mim, até mesmo quase no meu rosto. Eu coloquei a mão para trás e ele descarregou toda a sua fúria. Aí então depois eu disse para ele que ele estava certo de tudo aquilo, mas estava errado ao mesmo tempo, porque ele não prestou conta de que eu estava acabando de chegar ao trabalho e eu não estava ali durante o dia e não sabia nada do que estava acontecendo. Ele voltou enfurecido e no outro dia ele me pediu desculpas. E eu o desculpei, eu o perdoei. Assim a gente vai compreendendo o que Maria vai fazendo conosco. É, é um trabalho longo, não é um trabalho assim rápido. Falando assim, parece que foi assim coisa instantânea. Não. Foi um trabalho no longo da minha vida que Maria veio mostrando para mim desta forma. E eu comecei então a interagir, a ser humilde. E aí essa minha humildade foi acabando com toda a arrogância que eu tinha e que eu era. Até chegar a um ponto de que eu comecei a buscar a Santa Igreja, eu comecei a ser verdadeiramente igreja. E assim a gente vai compreendendo o que é, né, essa adolescência na fé, esse crescimento na fé com Maria Santíssima, onde a gente deixa ela realizar algo na nossa vida. E assim a gente vai mostrando é nesse caminhar de fé. Eu tenho certeza que algo já aconteceu na sua vida exatamente dessa forma. O ódio, a raiva, a sua fúria, ela se transformou em algo diferente. Ali veio como uma, uma nova expectativa, veio como um choque de realidade e você se sentiu compaixão da pessoa. Você se sentiu de uma forma, um amor transformando ali aquela situação ao contrário. O seu ódio
se transformou em amor e compaixão. Eu tenho certeza que em muitas pessoas já aconteceram isso. Não foi só comigo. Eu não sou o único que Maria trabalha na vida. Eu não sou o único que levo a minha vida com Nossa Senhora de uma forma diferente de todas as outras, não. Todos nós caminhamos nesse mesmo caminhar. Ela vai fazendo algo na nossa vida, apenas diferentes situações, mas a mesma desígnio, o mesmo desígnio, a mesma obra que ela realiza em um dos seus filhos, realiza em todos, que é o amor e a misericórdia. E assim a gente vai vendo que neste caminhar agora, se a gente voltar à nossa fé com Maria Santíssima, como ela vai pedindo, a gente vai ver grandes coisas que ela fez na nossa vida. São coisas que a gente nem se deu conta que foi a mão de Nossa Senhora, mas foi ela que fez. Foi ela que fez a obra dela. E essa obra vai sempre trazendo para nós um novo caminhar, uma nova esperança, uma nova forma de fé, de acreditar, de esperar, de permanecer na caminhada. O Catecismo da Igreja mostra isso de uma forma bastante clara. Vai falando os eremitas. Os eremitas aconteceu por volta do terceiro e o quarto séculos depois de Cristo, quando alguns padres resolveram ir para o deserto, ir para as montanhas, para então ali se isolar da sociedade, isolar do ser humano e viver com a natureza. Assim vai vivendo aquele momento em que o próprio Jesus se retirou para o deserto. E dessa forma, nesse encontro pessoal com Cristo, eles também faz a sua oração, a sua penitência para a igreja. Leva então um caminhar oculto para que a igreja seja de Cristo, para que a luz de Cristo ilumine a igreja, e que a igreja volta a andar em Cristo Jesus. Então, muitos aderiram a esse movimento, aderiram então a viver esse caminhar da igreja. Foi muito importante para a igreja. E aí então a gente tem até um santo, Santo Atão do deserto, né, um seremita. E aí então a gente pode ver esse caminhar, essa importância da igreja. Se isolou e se isolam em busca de que a igreja, ele se doa a sua vida praticamente em oração para que a igreja seja fortalecida pelas suas orações. A gente vai vendo aí que teve alguns seremitas que a gente possa então ver de uma forma diferente, que a gente possa compreender. A gente possa ver também o São Francisco de Assis. O movimento de São Francisco de Assis foi exatamente um ser seremita, de uma certa forma. Ele não se isolou da sociedade, mas ele se entregou em uma profunda miséria de vida para que as pessoas se restabelecessem a sua fé em Cristo Jesus. E assim a gente foi ver que o próprio Jesus, o próprio Deus, pediu para ele para reerguer a igreja, né? E então ele achou que era até aquela igreja que estava em ruína, mas não era a igreja em ruína, mas sim a própria igreja humana, essa igreja humana que estava sendo corrompida. Então ele fez uma grande obra, né, nessa igreja. E então, dessa forma, a gente vai vendo também os monges que também começaram a fazer
esse caminhar. E ele se entrega completamente em oração. Tem um monge, né? Eu esqueci agora assim o nome, né, da congregação desses monges, que eles só conversam três ou quatro palavras durante o ano. Acho que, se não me engano, é no Natal. Depois eles se retiram novamente para orar. Então, é assim que a gente vê essa doação isolada para que a igreja caminhe de uma forma na luz de Cristo. Então a gente vai compreendendo aí, né, esses eremitas através dos monges, através de São Francisco de Assis, que também é um, um, um caminhar, né? E aí a gente pode ver também que a gente também pode imitá-los, mas imitá-los como? Fazendo também as nossas orações, buscando a viver uma vida dentro da sociedade, dentro do nosso meio de comunicação, do nosso meio social, levando a palavra de Deus, levando com que a conversão possa acontecer nas pessoas e ter realmente em nós viver o Evangelho de Cristo, viver os conselhos do Evangelho de Cristo, né? E que esse viver no Evangelho de Cristo será contemplar Ele no nosso corpo, no nosso espírito, fazer com que as pessoas lê com as nossas próprias vidas aquilo que a gente realiza através do Santo Evangelho. E aí, Nossa Senhora vai falando, como eu disse, que é como se olhasse no espelho e se visse a gente mesmo. Esse momento de caridade, esse momento que Nossa Senhora traz para nós, é um momento também de viver esse chamado de ser eremitas nas nossas vidas, no nosso caminhar, do nosso cotidiano. No Evangelho, é exatamente isso que Jesus vai falar para nós, para que a gente seja bastante humilde. A gente não dê atenção ao mal, à fúria que há em nós. A gente tem dentro da gente mesmo, essa fúria, como eu fui à casa desse jovem, lá enfurecido, falar, assim, dizer para ele as verdades, as coisas que aconteceram, e quando caiu por terra a jovem grávida, a sua esposa. Então, ali eu tive o encontro da palavra. Ali então a palavra, sem eu conhecer a palavra já agiu em mim, fez toda a diferença. E eu voltei meditando. É como se me pedisse, né, para caminhar 1000 passos, caminhasse 2000. Aquele outro que veio fazer a briga e que outra vez da mesma forma aconteceu com, com o Evangelho, de uma certa forma, se alguém te ferir o rosto, dê a outra face. Quando a pessoa te ferir, seja com palavras, seja com ofensas, né, até mesmo a agressão física, não se dê conta de ir até ele, de se agredirem fisicamente. Afasta-se. É o melhor que a gente faz, é, é a gente se acalmar. Deixar que o Espírito Santo, ele age nesse momento em nós, porque ele está em nós. A gente tem o poder de acordar Jesus Cristo, assim como os apóstolos acordaram ele quando estava em alto mar. Quando o vento, quando soprava contra eles, quando eles já estavam se sentindo ali náufragos, que poderia morrer, eles acordaram Jesus. Jesus fez uma calmaria tão grande. É assim que a gente vai viver, é assim, dessa forma, que vai ensinando o Evangelho. Para que a gente vive essa calmaria que é Cristo que habita em nós, o Espírito Santo que conduz. E aí a gente vai transformando isso
em conversões. A pessoa vai sentindo a presença de Deus na vida dele. Ele vai sentindo a luz penetrar em seu coração, a luz de Cristo que está em ti. E aí, algo vai acontecer na vida dele. Você tem a certeza disso que vai acontecer. Quantas vezes já aconteceu de você fugir de uma briga, você fugir de algo assim, e as coisas aconteceram de uma maneira diferente daquilo que poderia acontecer. Porque a graça de Deus fez acontecer. Fez acontecer misericórdia, fez acontecer amor, fez acontecer a benevolência de Deus, a caridade. E assim, o próprio Evangelho nos chama a ser caridoso, a ter caridade. Não virar as costas para aquele que nos pede emprestado. Quantas vezes a gente vira as costas para aquele irmão que está precisando, que está necessitando, que nos chama, que nos pede, né? Pelo menos uma palavra amiga, né? E às vezes a gente acha que o irmão é chato demais, a gente vira as costas, a gente não quer conversar, a gente abandona. Está na hora da gente não virar as costas para essas pessoas, para ninguém, mas sim dizer o seu sim e dizer o seu não. Se o que eu tenho é o meu tempo para dar, eu preciso dar esse tempo às pessoas, ouvindo, parando ali e ouvindo elas. E tentando, né, alcançar a graça de Deus na vida dessa pessoa, para que essa pessoa reencontre, faça o seu caminho de volta com o nosso Senhor e o nosso Deus. É assim que o Evangelho vai mostrando a cada um de nós este caminhar com Maria Santíssima. Quero agradecer vocês que estão se inscrevendo no canal, meu muitíssimo obrigado. É de tamanha importância que a gente vai crescendo esse grupo, que a gente vai levando a mensagem para mais pessoas e que muitos jovens possam ouvir, muitos jovens possam ser convertidos através de você. Que ore por ele, você que conversa, você que tenta abrir um diálogo, né, na sua comunidade. Você que tem a sua comunidade, você abre espaço para os jovens, você coloca os jovens para pregar a palavra, você coloca um jovem para conduzir, né, um momento ali, um grupo de jovens, vamos supor assim, uma catequese, ser um catequista, e assim você vai influenciando eles até eles chegar esse caminhar diferente, esse caminhar novo, com a graça de Deus e com a sua doação de fazer com que o desígnio de Deus alcance o jovem, alcance as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Temos aqui o recadinho de Nossa Senhora. Buscar. Gente. Tem aqui esse recadinho de Nossa Senhora, que é buscar a Deus na oração, dor, sofrimento e penitência. Esses momentos da nossa vida faz com que a gente cresça a nossa fé. A gente se vê num espelho e nesse espelho a gente vai encontrando com o próprio Jesus. A gente vai vendo o Jesus agir em nós. Jesus no nosso íntimo, no nosso espírito, conduzindo a cada um de nós o nosso pensamento, a nossa batida do nosso coração, a levar a gente a fazer uma caminhada de fé, de esperança, de expectativa, não só para a nossa vida, é para a vida do próximo, para a vida do irmão. Ele está nos chamando e a Virgem Maria colocando, né, o tempero necessário, que é a oração, que é o Santo Terço, que vai conduzindo cada um de nós a viver uma vida diferente, a ser modelado na casa do oleiro, que é o próprio Filho de Maria, Jesus Cristo.
E assim a gente vai sendo modelado, vai sendo forjado para que a nossa fé, a nossa esperança alcance mais longe, aonde a gente não podemos ir. Mas o nosso poder da oração, que é o próprio Cristo Jesus que vai e faz a sua obra acontecer. E dessa forma, a gente vamos para a nossa oração final, colocando em consagração ao coração imaculado de Maria. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunho de sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor, dos perigos livrai-me, do mal libertai-me, e nos momentos de angústia consolai-me, durante o sono velai sobre o meu descanso, não deixai o mal de mim se aproximar, sobre as asas do seu amor possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições, e que no alvorecer de um novo dia eu acordo feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunho de ser sempre por vós amado. Amém. Que essa grande graça de Deus desça sobre nós, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Eu estou fazendo o cenáculo dessa forma, separadamente, para que a gente possa acompanhar. E eu sei que são gravações, e você pode acompanhar as duas junto, uma seguida da outra, e assim você faz o seu cenáculo. Caso não dê tempo, você vai orando, você vai interagindo com o Santo Terço, que é um terço mais longo, um terço onde é que a gente vai fazendo a nossa fé, a gente vai fazendo o momento que Nossa Senhora pede. Esse, como que eu posso dizer, esse amor fraterno com os outros, para com os outros. Então, esse cenáculo, esse santo terço, é um terço onde nos leva a contemplar verdadeiramente a Mãe de Jesus e a nossa Mãe, e esse caminhar que ela vai nos ensinando e mostrando. E na palavra a gente vai fortalecendo a nossa fé, a nossa caminhada, e aí a gente vai interagindo, no desígnio de salvação do nosso Senhor e o nosso Deus. Então, meu muitíssimo obrigado a você, vai sempre aí ajudando, vai sempre aí fazendo com que esse momento chegue a mais pessoas através da sua inscrição, através do seu compartilhamento. Você pode compartilhar com mais pessoas, e aí a gente vai, levando a palavra de Deus a vários corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. E que a nossa Mãe, Mãe da Paz, Rainha da Paz, Mãe da Igreja, que caminha sempre conosco, que derrame sobre nós, pelas mãos daquele que é poderoso, que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém.